eu tive uma participação direta no dia do impeachment da Dilma. Comprando o deputado, Então, comprando voto? Como era? não, eu vou falar para vocês vão ter, e isso depois não for adequado, eu vou poder, inclusive vocês vão poder até depois entrevistar o personagem principal e que vocês vão saber agora como que foi isso daí. No dia do impeachment da Dilma, qual foi o dia do impeachment da Dilma? Eu não tenho disso de memória. Vocês conseguirem puxar, vou falar para A vocês. votação Depois... foi em abril. Não. Votação... O dia que o Eduardo Cunha levou o impeachment dela e monocraticamente ele abriu isso foi no final de 2015, foi dezembro, novembro de 2015, quando ele aceita o impeachment. A votação na Câmara foi em abril de 2016. Eu estou falando desse dia em si. Então, isso eu tenho tudo, até não está comigo, depois, a hora que eu tiver que fazer, nós vamos fazer, e isso vale para todo mundo. Eu quero falar isso aqui agora, exclusividade para vocês, para todo o país. Nesse dia, às 2h10 da tarde, 2 de dezembro de 2015, Tony, 2 de dezembro de 2015. Pronto. Então, foi o dia que o Eduardo Cunha levou isso para o plenário e aceitou monocraticamente abrir o processo de impeachment. Foi isso? Exatamente. Foi esse dia? Dezembro? 2 de dezembro. Foi quando ele aceitou a representação e abre o processo de impeachment. Ele abre o processo de impeachment. Ali. Ele levou pro... Então, que começou foi ali. Depois então, da votação do Conselho de Ética, em que foi contra ele, aí em represália. Eu estou falando antes da. Eu estou falando antes da votação do Conselho de Ética. Não, mas é isso mesmo, essa data aqui, Joaquim, 2 de dezembro, quando ele autoriza a abertura do processo. É isso que ele está se referindo. 2 de dezembro, que dia que era? De semana? Eu teria que consultar um calendário aqui, mas deixa eu abrir uma matéria. Não, eu estou perguntando, sabe por quê? Porque isso daí deveria ser uma quinta-feira, quarta, quinta-feira, alguma coisa. E na outra semana ia ter no Conselho de Ética os votos para abrir ou não o processo contra ele, tá ok? Isso. Por isso que eu estou te falando que aí tem isso é bom para contextualizar. Então, para contextualizar e para deixar bem contextualizado, eu vou te falar. Esse dia é importantíssimo, porque eu vou falar agora o que aconteceu. Às 2h10 da tarde, 2h12 da tarde, eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp do deputado Valdir Rossoni, daqui do Paraná, deputado federal do PSDB. Presidente da Assembleia, né? Ele foi presidente da Assembleia aqui e depois foi da Casa Civil do Beto, foi tudo. Mas ele foi deputado federal, ele era deputado federal do PSDB nessa época aí. Vocês podem ver na foto histórica da eleição do Eduardo Cunha, a foto histórica do Eduardo Cunha, quando ele ganhou a eleição para presidente da Câmara, eu estava atrás do Eduardo na Câmara com um broche de senador, né, que eu pude entrar no plenário, que o Collor me deu. Eu entrei e estava junto com o Eduardo. Eu consegui o voto, entrei na cabine de votação, junto com o Valdir Rossoni e com a filha do prefeito de uma cidade ali perto de São Paulo. Eu consegui os 2 votos do PSDB para o Eduardo Cunha, aquele dia da votação da eleição do Eduardo Cunha lá na Câmara. E o Valdir Rossoni votou e eu levei ele falar com o Eduardo, porque o Eduardo era muito meu amigo. E levei a filha do prefeito de Barueri, que era deputado também de primeira viagem do PSDB. Os 2 votaram contra a orientação do Aécio de não votar no Eduardo para ter segundo turno para negociarem lá. E ele votou, e foram os 2 votos que deram a eleição para ele no primeiro turno. Acho que foram 267 votos, e ele precisava de 265, uma coisa assim. Mas o Valdir Rossoni ficou... A deputada é Bruna Furlan. Bruna Furlan, a deputada. Isso. Barueri. Bruna Furlan, do prefeito de Barueri. Bruna Furlan. Essas duas. Os 2, eles podem falar isso daí também. Eu botei eles para falar com o Eduardo antes e consegui o voto deles. Tá? Tudo bem. Aí esse Valdir Rossoni me liga e fala o seguinte: acabei de sair de um almoço na casa do Aécio Neves, onde estava o Carlão. O Carlão é o deputado federal, que era o líder do PSDB de São Paulo. Sampaio. Que foi promotor. Carlos Sampaio, isso. Ex-promotor. Isso, ele chamava de Carlão.
nós saímos da casa dele agora, tal. Então, você faz o seguinte, você fala para o Eduardo, entendeu? Que se ele levar hoje para o plenário para a gente votar o impeachment da Dilma, para levar para o plenário para votar, nós damos para ele, na segunda ou terça-feira, no Conselho de Ética, os 2 votos que ele precisa. Eu falei, mas isso é certo? Ele falou, você acha que eu estou brincando? Eu tenho tudo isso escrito por ele. Eu peguei, falei, ok. Peguei e passei. Edu, preciso falar com você. Ele falou, me liga aqui. Eu liguei. Aí eu falei, Edu, eu recebi essa ligação assim, assim, assim. Ele pegou e falou assim, mas ele falou isso com você agora? Eu falei, falou. E eu posso chamar o Carlão aqui sem passar vergonha? Eu falei, espera um pouquinho, o que você precisa saber? E aí ele falou, bom, eu vou te passar aí, você veja isso daqui para mim, tudo bem. Aí ele começou a falar para mim. Então pergunte para ele isso daqui. Eu perguntava para o Rossoni, Rossoni, mas isso daqui é garantido? Isso daqui é tal, é tal, tal. Aí veja, vocês podem checar nesse dia. O Carlos Sampaio estava tendo uma consulta médica na Câmara, que ele teve pressão alta, sei lá o que ele teve, e a hora que o Eduardo chamou, ele não pôde ir. Mais tarde ele foi. E o Rossoni queria ir junto. E aonde que eles conversaram e ficou acertado o quê? Que eles iam tirar uma pessoa que não votaria de jeito nenhum a favor do Eduardo, que não sei, era do Nordeste, um deputado lá, e o Rossoni entraria e daria os 2 votos para o Eduardo Cunha, mas ele tinha que levar para o plenário. O Eduardo falou com o Carlos Sampaio, o Eduardo falou com a Aécio, o Eduardo falou depois com o Rossoni e, e falou que iria levar. Queria levar o negócio. Eu peguei e falei, Edu, você vai levar hoje? Ele pegou e falou, vou levar hoje. Eu falei, você vai fazer o quê? Ele falou, a hora que eu estiver indo para o plenário, eu te falo. Eu peguei e falei, tá, mas você vai levar para votação no plenário? Ele falou para mim, não, eu tenho isso escrito com ele. Ele falou, não, eu vou fazer monocraticamente. Porque ele queria fazer o quê? Ele queria ser o cara que derrubou a Dilma. Isso é uma vaidade dele. E eu escrevi para ele, entendeu? Edu, isso vai te ferrar. Isso não é uma coisa boa. Divida esses louros, já que você vai fazer, divida os louros com o plenário. Isso é ruim. Vai dar ciumeira, vai dar tudo isso. Não, bateu no peito e não falou. 5 minutos antes dele falar, ele me escreveu, indo para o Salão Verde. Entendeu? Assista a Câmara que eu vou falar agora. Entendeu? E eu ainda falei para ele, mas você vai fazer monocraticamente? Ele falou, vou. Entendeu? Ele falou, agora garanta o que o cara está falando do meu voto lá. Eu falei, tudo bem. Eu passei as conversas para ele. Eu fiz o quê? Printei as conversas do Rossoni falando comigo, falando de todos, e passei para ele ter a confirmação, para ele não acreditar só na minha palavra. Eu passei o que o Rossoni estava me falando. Entendeu? E tudo bem. E ele foi aquele dia, vocês vão ver o horário, 6 e pouco da tarde e tal, ele pegou, foi e abriu monocraticamente em cima da promessa dos 2 votos dele no Conselho de Ética. Tá ok? Isso posto, passou, por isso que eu perguntei que eu queria saber o dia, porque na outra semana ia ser isso daí. A votação ia ser na quarta-feira da outra semana, depois que ele fez o impeachment. Então, eu tenho isso aí agora na memória, porque eu vou falar para vocês. Conselho de Ética. Aí no Conselho de Ética é o troco, isto é, o compromisso era ele abrir o processo de impeachment e o PSDB dava os votos para ele se livrar do Conselho de Ética. Os 2 votos para ele no Conselho de Ética, substituindo, botando o Rossoni, que era suplente, para assumir a vaga do suplente, isso foi feito, entendeu? E tudo bem. O Rossoni me chama no telefone e se eu podia levar ele no aeroporto para a gente ir conversando numa terça-feira, que antecedia a votação do Conselho de Ética. O Eduardo tinha marcado na terça-feira, às 9h30 da noite, um jantar. Ele, o Rossoni e o Michel Temer. Ok? Ele ia levar o Rossoni lá para falar com o Michel Temer, para falar que o Rossoni que fez o comprometimento, que o Rossoni que fez para ter o agradecimento do cara que viria a ser o presidente da República, tá certo? É isso. E o Rossoni me fez levar ele para o aeroporto. Ele foi com o motorista, me encontrou
na Avenida das Torres, ele entrou no carro e falou para mim, estou indo para Brasília. Eu falei, tá ok. E daí? Falei, tá, ó, você tem um jantar lá, 9h30, então, né? Ele falou, puta, não sei se eu vou nesse jantar. Eu falei, ih, conversa mole essa. Eu falei, o que que é isso? Como não vai? O cara tá falando um negócio com o cara que vai ser presidente, você não vai? Ele falou assim, não, porque esse negócio tá ficando ruim para mim, eu vou ter que sair do PSDB, os caras vão me caçar, vão fazer isso daqui. Eu falei, bom, ô Sônia, você tá ficando louco. Você fez um acordo comigo, com o Eduardo, botou o Carlão, botou o Aécio, botou todo mundo no meio. Você está falando o quê para mim? Ele falou, putz, Tony, isso daí, pô, eu estou pensando, vai ter um problema para a minha vida, isso daí não vale 5 milhões de reais? Eu falei, o quê? 5 milhões do quê, Rosônio? Não, o Eduardo não pagaria 5 milhões? Isso aí vale até 10, entendeu? Eu falei, Rosônio, você está ficando louco? Entendeu? Você fez um compromisso com um cara, isso é compromisso de homem, rapaz. Você está ficando doido? Você pegou um amigo meu, fez um negócio grave desse daí, faz um impeachment de uma presidente, você oferece uma coisa para o cara em troca, e você vai fazer esse tipo de papelão? Ele pegou, virou para mim, estava chegando no aeroporto, ele pegou e falou para mim o seguinte: eu vou chegar lá às 8h pouco. Então você tenta falar com o Eduardo para eu conversar com ele. Se ele topar isso daí, entendeu? Tá fechado. Senão eu não vou no jantar. Eu falei, ô, você está falando isso sério? Eu falei, Rosane, você não brinque com isso. Ele pegou e falou assim, não, porra, então eu não vou, tal, tal. Bateu a porta do carro e foi embora pegar o avião dele. Sozinho, ele estava. Tudo bom. Eu liguei para o Eduardo. Falei, Eduardo, está acontecendo isso daqui. Ele falou, putz, eu esqueci que estava ao vivo aqui, eu ia falar o que o Eduardo falou. Não, Mas ele falou um monte pode de falar, não tem palavrão. censura. Hã? Pode falar o que o Eduardo falou. Esse filho da puta desse vagabundo, entendeu? Eu não vou falar, discutir dinheiro com ele. Ele teve um acerto. Eu estou falando com o cara que vai ser presidente da República. Ele vai se ferrar se ele fizer esse tipo de coisa, tal. Eu não vou conversar isso com ele, entendeu? E você fala para ele que isso daí é muito grave, que vai até ameaçou ele com um monte de coisa. Eu peguei e falei, Eduardo, eu falei para você, eu passei todas as conversas para você, você chamou o Carlão, você falou com todo mundo, você teve a garantia de outras pessoas. Você tem que cobrar essas pessoas também, não vai cobrar só a mim. Entendeu? Porque eu te passei o que eles ofereceram. Você confirmou e levou. Entendeu? Eu acho que você fez uma estupidez de levar isso daí para monocraticamente. Então você não deveria ter feito. Mas já que você fez, tudo bem. Né? Agora você tem que reparar com o Carlão, com a Aécio, você vai intervir aí, fazer alguma coisa, que isso é grave. Tá? O Rossoni chega em Brasília, liga para mim e fala como é que foi a conversa. Eu falei, Rossoni, ele está esperando você para jantar, ele está esperando em tal lugar, no hotel, dali vocês vão lá para o Palácio do Jaburu, é o Jaburu que é a O vice, né? vice. Isso. Que o Michel estava É do lá. vice. É lá Mora que lá. vai ser o jantar. Morava. Uhum. Ele pegou e falou assim, eu não vou nesse jantar. Se você não teve lá, se ele não deu positivo, eu não vou. Eu falei, então, você arca com as consequências e você está arranjando um monte de inimigo, inclusive eu. Tá ok? Então, nós vamos nos encontrar aí na frente um dia, nós vamos passar isso a limpo. No outro dia ele apareceu na votação do coisa, vocês podem pegar aí a votação, apareceu o Rossoni na primeira fileira com uma plaquinha, fora Cunha, porque não pagou os 5 milhões. Fora Cunha, ele apareceu com a plaquinha. Entendeu? E eu tenho tudo que ele passou das mensagens para mim no telefone dele de Brasília, eu tenho tudo como ele construiu o impeachment comigo nesse dia. O Eduardo levou o impeachment por causa dele, e por causa do Aécio, e por causa do PSDB, do Carlos, de toda essa gente. É isso que foi o impeachment da Dilma. É Quer assim dizer, que foi construído. Em 4 horas, nós fizemos ele levar para o plenário o impeachment da Dilma. É essa coisa que eu queria passar limpo no país. Uma coisa que eu tive o envolvimento e me arrependo amargamente de ter Ou participado seja, disso. só para explicar para o pessoal, quer dizer, o Eduardo Cunha levou na esperança de que seria salvo pelo PSDB. Claro, E aí, claro. e aí o Valdir Rossoni não foi pago e o Eduardo Isso. Cunha acabou perdendo, acabou sendo. Perdendo, e o Rossoni apareceu na quarta-feira com fora Cunha. E não foi no jantar do Michel Temer. sim, e ainda assim continuou, avançou, claro, todo mundo sabe, era o golpe em andamento. Aquele voto do Rossoni não deu o voto no Conselho de Ética. De qualquer forma, haveria o impeachment da Dilma. O Cunha sendo absolvido ou não
pelo Conselho de Isso. Ética. Ele acaba sendo Não teria cassado mais no voto. futuro. Já estava decidido o golpe. Você Já. está colocando aqui Já. Eduardo Cunha, Aécio Neves, Michel Temer, o Rossoni, que foi traidor, não honrou a palavra, Carlos Sampaio, que era um linha de frente, parecia com o Kim Ele Kataguiri. era o líder do PSDB, era o líder do PSDB. Era. Todos eles conversaram com o Olha que Eduardo. interessante aqui, Esse só para Eduardo- contextualizar, gente, é o seguinte: no dia 15 de dezembro de 2015, ou seja, 2 semanas depois daquele 2 de dezembro, da decisão monocrática do Eduardo Cunha, Conselho de Ética aprova a continuidade de processos contra Eduardo Cunha. Ou seja, o Eduardo foi aquela coisa, o Eduardo Cunha matou e morreu no final das contas, né?